2012, o Brasil vai crescer pouquíssimo. Por que isso aconteceu? No que nós erramos? O Brasil, sem dúvida nenhuma, é um país que tem uma promessa de crescimento muito grande. Mas o que está acontecendo com a nossa economia? Para entendermos isto e fazermos um pouco da projeção para 2013, nós convidamos o economista Ricardo Amorim. Ele é presidente da Rican Consultoria. Ricardo, obrigado por tua presença aqui no estúdio do Canal Rural. Muito obrigado, Daúde. Ricardo, e aí? O que acontece com a nossa economia? Bom, eu acho que é uma soma de várias coisas. Eu me sinto muito tranquilo para falar sobre o assunto, porque há exatamente um ano eu publiquei um texto com o simpático título de Crônica de uma Decepção Anunciada. Na época se falava que o Brasil esse ano cresceria 5% e eu dizia, olha, se crescer alguma coisa está ótimo, porque vem aí uma piora da crise europeia. Alguma coisa. Que é o que cresceu? Alguma coisa. Realmente não cresceu praticamente nada, o crescimento vai ficar perto de 1%, talvez até abaixo disso esse ano. Qual era o meu ponto na época? Já dava para se perceber naquele momento que haveria uma piora da crise europeia e, por consequência, dois impactos no Brasil. Primeiro, uma redução das nossas exportações. E o segundo, uma redução de oferta de crédito no mundo inteiro. Como parte do crédito disponível no Brasil vem de fontes externas, seja para os nossos bancos ou para as nossas empresas, essa menor disponibilidade faria com que o crédito também crescesse menos aqui. Somou-se a tudo isso uma elevação da inadimplência, que fez com que os bancos ainda segurassem ainda mais a oferta de crédito no Brasil, e uma série de medidas econômicas por parte do governo, na minha opinião, erradas. Quer dizer, o governo vem diagnosticando o problema da economia brasileira, muito mais como sendo um problema de falta de demanda na maior parte dos setores. Ele tomou medidas para estimular a demanda e eu acho que o grande problema não está aí, o problema está na oferta. Nos últimos anos, o Brasil cresceu, aproveitando esse crescimento de demanda externa, de demanda brasileira, né, a nova classe média que passou a consumir, só que ele não expandiu os fatores de produção no mesmo ritmo. Quer dizer, o desemprego caiu muito no Brasil, então a gente tinha uma ampla oferta de mão de obra para ser incorporada no mercado de trabalho, que já foi. Tanto que os salários andaram subindo muito nos últimos anos. A gente tinha, há alguns anos, uma infraestrutura velha, mas que ainda tinha um pouquinho que dava para usar mais. Hoje a gente está no gargalo e não investiu o suficiente em expansão. Não treinou mais a mão de obra para que ela ficasse mais qualificada. Se a gente não pode contratar mais gente, pelo menos que as pessoas sejam capazes de produzir mais. Como nada disso aconteceu, a gente bateu nessas limitações. O governo insiste em propor medidas sempre como sendo medidas salvadoras, mas a gente percebe que são medidas que não mexem estruturalmente na nossa economia. Recentemente, na divulgação do PIB, o ministro Guido Mantega disse que havia um cálculo errado em decorrência do gasto do governo. Aí os economistas dizem o seguinte, que tem gastos que não são computados na conta do governo, mas sim na conta das famílias. Ele não registrou 5 bilhões de importações da Petrobras. Sim. Isso acabou dando também uma mãozinha no PIB, porque a importação entra com um sinal negativo. Agora, por que isso acontece? Há uma intenção de tentar mostrar um cenário ou o governo realmente está patinando e não sabe para que lado seguir? O ministro parece estar jogando a culpa no termômetro, né? Quer dizer, o problema do que a gente está sentindo, a culpa é do termômetro. Eu acho que o grande problema, no fundo, é que o governo tem sido capaz de gerar os planos B, C, D, E, F, mas não tem um plano A. O que falta aqui é uma estratégia de desenvolvimento clara. E isso não existe, na minha opinião, porque ela mexeria na participação do próprio governo na economia. No fundo, o Brasil tem uma série de desequilíbrios que nascem de um excesso de gasto público. Por exemplo, esse excesso de gasto público faz com que a gente acabe tendo uma taxa de juros mais alta, porque o governo precisa se financiar, vai buscar dinheiro no mercado e torna a taxa de juros mais alta. Quer dizer, o dinheiro também segue a lei de oferta e procura. Tudo segue. No fundo, o pessoal fala que a economia é complicada, a economia é muito simples, é sempre oferta e procura. Por exemplo, essa oferta e procura, com a taxa de câmbio alta, provoca o seguinte, nós atraímos dinheiro de fora, porque nossos juros são muito elevados. Mesma coisa, se vem mais oferta de dinheiro de fora, isso acaba empurrando a nossa moeda a se apreciar cada vez mais. Gera um outro desequilíbrio. Excesso de gasto do governo limita a capacidade do próprio governo de investir em infraestrutura, que a gente precisa tanto. Excesso de gasto exige impostos elevados, que por sua vez tornam os produtos no Brasil mais caros. Hoje em dia quase tudo no Brasil é mais caro do que fora daqui.
o resultado acaba sendo menos consumo, menos negócios, menos geração de emprego, menos lucros, enfim, uma economia que cresce menos. Como o governo não está fazendo nada para reduzir esse desequilíbrio, ou seja, cortando na própria carne, o que ele tem feito é tomado uma série de medidas para cortar na nossa carne, em setores diferentes, às vezes pega para um setor, às vezes pega para o outro, às vezes pega para o lado do consumidor, mas o fato é que está faltando um ajuste do grande gerador dos desequilíbrios, que é o próprio governo. Ricardo, você é um consultor, a sua consultoria, você, como economista, viaja o Brasil inteiro, orientando os investimentos, as empresas, o que fazer, né? Tanto que para a gente arrumar uma hora para falar com você é difícil. Mas eu vou fazer uma colocação que me preocupa muito. Eu converso com vários setores da nossa economia e eles dizem o seguinte, que o governo tem uma estratégia de poder. E a estratégia de poder do governo passa em você manter na rede de proteção social 50 milhões de brasileiros, que é isso aí que decide se eu continuo ou não no poder. Isso tudo faz com que a estratégia econômica do governo acabe pecando em determinados segmentos, porque eu tenho que seguir esta cartilha. Isso é o que se comenta. Eu acredito que em determinadas situações até pode ser que isso existe. O que você acha? Existe essa estratégia do governo? Porque a gente vê alguns absurdos que não dá para entender. Eu acho que já houve, mas acho que se o governo for esperto, está na hora dele mudar de estratégia. E a razão é muito simples. Nos últimos 6 anos, o que aconteceu é que houve uma emergência muito grande de gente que estava na base da pirâmide socioeconômica brasileira, 57 milhões de pessoas, que é o tamanho da população italiana inteira, que passou das classes D e E para a classe A, B, C. Esse pessoal, quando emerge, não consegue, você não vai garantir o voto dele mais com esses programas que antes voltados para essa assistência social. O que significa o seguinte, esse cara hoje ele quer educação decente, coisa que ele não teve e quer pelo menos que o filho tenha, quer saúde decente, coisa que nem ele nem o filho tiveram e hoje ele quer. Ou seja, na minha opinião, o que deve mudar a qualidade da própria política brasileira, e eu acredito que quem não perceber isso vai ter... Você acha que o governo percebeu? Eu tenho grandes dúvidas, mas acho que se ele não acabar percebendo, isso vai ter um custo eleitoral mais para frente. Se não em 2014, eu diria que na eleição seguinte vai custar caro. Agora, nós também, muitas vezes, essa medida para incentivar o setor da construção civil. Quer dizer, hoje a gente sabe que a construção civil tem aí uma oferta muito grande, imóveis Sim. que precisam ser vendidos, não tem tanta demanda por razões de espaço, de capacidade da população. Ele acertou nessa medida? Eu acho que o grande ponto dessa medida é o seguinte, mais uma vez, é um plano reativo, o governo não vem sendo proativo, ele pega setores que vêm passando por dificuldades e tenta tomar algum tipo de medida para minimizar as dificuldades. Isso aconteceu com o setor automotivo, isso aconteceu com o próprio setor de agronegócio. Uma coisa, ele deu incentivo para o setor de calçados, tecido. Esse setor Os resultados foram... Esse é exatamente o meu ponto. Eu acho que o que falta é exatamente isso. Uma política estratégica de desenvolvimento que reconheça algumas coisas. Inclusive, que em alguns setores, infelizmente, o Brasil não é competitivo. E ou nós conseguimos mudar a estrutura deles... Vou pegar o exemplo do setor de calçados, do setor têxtil. Se a gente não conseguir fazer uma desoneração significativa, permanente e não temporária, a gente vai continuar a não ser competitivo, tirando honrosas exceções de algumas empresas que conseguiram, via inovação, via tecnologia, ter algo muito diferente. Mas a massa do setor, infelizmente, passa por grandes dificuldades que não vão ser resolvidas com medidas que duram 3 meses, 6 meses, como, da mesma forma, se a gente for pegar o setor automotivo que eu comentava, se a gente for pegar a cadeia, as montadoras ainda vão relativamente bem no Brasil, mas se for pegar o setor de autopeças brasileiros nos últimos anos, ele foi dizimado. E aí e não é reduzir o IPI por mais um mês, menos um mês, que vai mudar nada. Mas voltando para a tua pergunta da construção, eu acho o seguinte, eu acho que isso até ajuda. Agora, se resolve não, o que resolve é gerar condições do país crescer de forma sustentada, com expansão de renda, com expansão de crédito. E expansão de crédito, que vem sendo o grande motor do setor de construção, passa hoje estruturalmente por uma questão. Taxa de juros em queda. Por que o setor de construção cresceu? Porque nos últimos, principalmente 2004 para cá, houve uma expansão muito forte de crédito à medida que a taxa de juros caía, os prazos aumentaram,
o valor das prestações diminuiu e com isso mais gente pôde comprar imóvel. Qual é o problema hoje? Já tem um grau de comprometimento de renda grande que só vai diminuir ou com o passar do tempo ou com queda de juros. Mas para os juros poderem cair, a inflação no Brasil tem que cair. E as medidas recentes do governo todas apontam na direção contrária. Então o governo diminuiu a sua poupança, o chamado superávit primário, com isso ele joga mais dinheiro na economia, pressiona a inflação. Mesma coisa com relação a um dólar mais forte, portanto um real mais desvalorizado, e também o fato dele ter deixado a meta de inflação ser estourada. Quer dizer, a taxa de inflação está mais alta e o governo continua caindo os juros. Perfeito. Ricardo, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Eu estou conversando com o Ricardo Amorim, ele é presidente da Rican Consultoria. Nós fizemos um apanhado geral da nossa economia. No próximo bloco, nós vamos falar especificamente de câmbio, China e agronegócio aqui no Brasil. Fique aí, nós já voltamos. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Estúdio Rural. Eu estou conversando com o Ricardo Amorim, ele é presidente da Rican Consultoria. Ricardo, vamos falar um pouquinho da economia mundial rapidamente, falar de câmbio, depois vamos falar do agronegócio, que é um assunto que nos interessa muito. Situação da Europa, Estados Unidos e China, como você vê? Vamos lá, eu acho que Estados Unidos o que a gente vê é uma desaceleração de uma forma quase que generalizada, os últimos indicadores mostram a economia desacelerando, crescendo pouco e já desacelerando. Agora, o grande problema não é esse, o grande problema nos Estados Unidos é como e se será resolvida a questão do abismo fiscal e do aumento do teto da dívida americana. Porque se isso não for resolvido até o final do ano, principalmente, quer dizer, se não for resolvido de forma permanente, sai do bolso dos consumidores americanos no ano que vem 660 bilhões de dólares, que é 4% do PIB americano, só que a economia americana está crescendo num ritmo de 2, 2,5%. Se você tirar 4, significa economia em queda, em recessão o ano que vem. E uma economia em recessão nos Estados Unidos, à medida que a Europa já está em recessão, e inclusive com potencial risco de agravamento de crise em alguns países, como Espanha, mesmo Itália, é complicado. Aí porque o mundo tem 3 motores hoje, né? Europa, Estados Unidos e China. Esse motor americano está cheio de areia na engrenagem agora. O motor europeu está engasgando até não poder mais. Só sobra o motor chinês. O motor chinês andou fraquinho. Que não é o mais forte também. Andou fraquinho. Ultimamente, parece estar começando a respirar, pegar um pouquinho mais de ar. É muito cedo para ser taxativo se isso é verdade. Os indicadores melhores têm saído só nas últimas semanas, é muito pouco. Às vezes isso é um alarme falso, é uma falsa pegada no tranco. Isso a gente ainda não sabe. Mas, enfim, eu acho que o ponto disso tudo é, olhando para as 3 coisas e os riscos associados a cada uma das regiões, a sensação que tem é que ainda falta muito para o mundo poder ficar tranquilo. O dólar. O dólar. Ele depende muito disso. E como o ponto que eu vinha realçando é que tem uma chance grande de piora antes do mundo, da economia mundial, antes dela melhorar... Quer dizer, ela vai piorar antes de melhorar. É o mais provável, tanto nos Estados Unidos, porque o que deve então, criar... Quer dizer, os nossos amigos telespectadores não se assustem. Se piorar, é porque chegou a hora de melhorar, é isso? Olha, na realidade, acho que é o contrário. Tem que piorar para melhorar, porque como passa por soluções políticas, para que as condições políticas das medidas que são necessárias sejam criadas, a economia tem que piorar. Por exemplo, nos Estados Unidos, o mais provável é que republicanos e democratas só cheguem a um acordo na hora que eles começarem a sentir o ventinho do tal do abismo. Fala, olha, se não fizer, a economia vai realmente afundar. E passa pelo mesmo processo na Europa. Como para que o Banco Central Europeu possa comprar títulos dos países que têm problemas, eles precisam estar dentro de programas da União Europeia. E esses programas, politicamente, são muito difíceis de serem implementados, porque eles exigem, como o FMI exigir aqui, você vai aumentar a idade de aposentadoria, fechar a escola, fechar o hospital, e político nenhum quer ser forçado a fazer isso. Então, eles tentam não pegar o dinheiro. Só que o ponto é, sem eles pegarem esse dinheiro, o Banco Central não pode ajudar a Espanha e a Itália. Se tiver uma crise de confiança, a situação piora. E aí é que eu acho que também nesses países cria-se condições para os pacotes. Por isso que eu digo, deve piorar antes de melhorar. O que isso significa para o dólar? Eu acho que a gente ainda vê mais alta do dólar, porque essa piora da situação mundial faz com que multinacionais americanas, europeias, sejam forçadas a mandar dinheiro para casa. Para isso, elas pegam seus reais que elas ganharam aqui para comprar dólares. E isso aumenta o preço do dólar. Então, eu acho que nas próximas semanas, talvez nos próximos meses, o dólar tende a subir mais.
Mas esse é um movimento de meses, no máximo. Olhando o movimento dos próximos 2, 3 anos, eu vejo o dólar num movimento de queda muito forte, parecido com o que aconteceu entre 2002 e 2008, ou o que aconteceu entre 2009. Você dizia que o dólar chegaria a 1,50, chegou. Pois é, chegou. Eu acho que ele vai chegar, voltou. eu acho que ele vai chegar de novo, talvez abaixo de 1,50 nos próximos anos, porque como os Estados Unidos, para estimularem a sua economia, vão ter que emitir ainda muito dólar, porque é o único instrumento que sobrou, isso é equivalente a um doente que tinha vários tratamentos. Todos os outros acabaram, não tem mais remédio. O único que sobrou, imprime dólar. A consequência é, aumentando a oferta de dólar, o dólar tende a valer menos ao longo do tempo. Por isso é que eu acho que ele vem até abaixo do 1,50. Essa é uma previsão de longo prazo. Previsão dos próximos 2, 3 anos. Perfeito. A China, hoje, ela é determinante nas exportações brasileiras. Sem dúvida. 70% do que o Brasil exporta commodities, né, e principalmente commodities agrícolas, que aqui dá um resultado positivo para a nossa balança. Como você vê esse mercado? Bom, commodity agrícola, quer dizer, em 2002, no final de 2001, o superávit da nossa balança do agronegócio era 9 bilhões de dólares. Atualmente tem 81 bilhões de dólares e graças exatamente à China. E eu acho que esse movimento continua. Só que eu não acho que ele é linear. Eu acho que o movimento de curto prazo pode ser, no caso de algumas commodities agrícolas que estavam e estão ainda com preços mais elevados, particularmente soja e milho, eu acho que pode dar uma piorada, porque se a gente tiver desaceleração da Europa, que nós já temos, potencialmente dos Estados Unidos, e essa economia chinesa ainda não está forte antes disso, e até pode perder a força por conta dessa piora de Estados Unidos e Europa, a demanda mundial pode diminuir. Nos últimos meses, o que ajudou um pouco aqui no Brasil, do ponto de vista do produtor, é que a queda recente das últimas semanas de milho, principalmente de soja no mercado internacional, foram compensadas pela alta do próprio dólar aqui. Só que eu tendo a acreditar que isso não vai acontecer muito mais para frente, não. Então, a minha expectativa é para os próximos meses, nesses casos, ajustes de preços dessas commodities para baixo, lá fora, certamente, e provavelmente mesmo aqui no Brasil em reais. Mas nada desastroso. Não, desastroso eu acho que não, porque parte dessa queda lá será compensada por uma alta do próprio dólar aqui. Então, em reais, a queda deve ser vai bem ganhar na menor. tampa e perder no suspiro. E eu acho que a soma ainda é ligeiramente negativa, mas não desastrosa. Perfeito. Ricardo, a sua consultoria faz alguns estudos, né, voltados para o agronegócio. Acho que 2 estudos recentes que você fez. Um foi a questão do preço de terras do Brasil e o outro exatamente a trajetória das commodities, não no curto prazo, mas sim num prazo um pouco mais longo, onde se insere essa questão da valorização da moeda e as estratégias que os produtores têm que ter para encarar esse cenário vamos dizer assim, de curto prazo, de 2, 3 anos. Então, rapidamente, a questão das terras e a questão da evolução das commodities em relação ao câmbio. Elas estão muito interligadas. A gente viu no Brasil e no mundo, aliás, um movimento nos últimos anos de forte